Bom, pessoal, chegando com mais uma questão, é uma questão de eletricidade, é muito comum no Enem, principalmente que faz essa análise de situações que aproxima da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Vamos lá. A questão vai dizer o seguinte: o disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente e o circuito onde é empregado quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado. Na cozinha de uma casa, ligada à rede elétrica de 127 volts, há três tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 amperes. 25 amperes, conforme o circuito elétrico representado de forma simplificada no desenho abaixo. A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos nas condições de funcionamento normal, que serão utilizados nessa cozinha. Aí diz aqui a tabela: aparelhos, tensão e potência. Os aparelhos que surgem aqui na nossa tabela, que é o forno micro-ondas, tensão 127, a tensão é a mesma para todos. É a potência que vai alterando. O forno do micro-ondas é uma potência de 2.000 watts. Lava-louça, uma potência de 1.500 watts, geladeira 250 watts, cafeteira 600 watts e o liquidificador 200 watts. 200 watts. Vamos lá. Cada tomada conectará somente um aparelho dos 5 já citados acima. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 amperes será desarmado, ou seja, desligando o circuito, se for ligados simultaneamente. Aí vai dar as opções aqui do nosso lado direito. Estou colocando aqui do nosso lado direito. Então, quando a gente fala de disjuntor, circuito elétrico de maneira geral, você tem que analisar o seguinte: olha, vamos analisar esse disjuntor aqui. Esse disjuntor aqui é o carinha responsável para limitar a passagem de corrente aqui. Limitar, ou seja, ele suporta até 25 amperes. Não faz o papel de resistor. Na verdade, ele até 25 amperes ele deixa passar facilmente. Quando a corrente elétrica supera 25 amperes aqui, por mecanismo de proteção, ele desliga esse disjuntor, ou seja, apaga, ou seja, corta o circuito elétrico, abre o circuito, impede de haver corrente elétrica aqui, consequentemente não vai haver o funcionamento. Então, o que a questão está colocando? Está colocando que a potência, que a corrente suportada máxima é essa aqui, 25 amperes. A DDP é a mesma, já que o circuito está em paralelo, tomada. O circuito está todos eles em paralelo, todos os equipamentos aqui, ou no caso aqui as tomadas. Então a diferença potencial é a mesma, conforme também pode ser visto aqui nesta tabela. O que vai mudar naturalmente é a potência. Então o consumo está ligado a quem? A potência e o tempo, tá certo? O tempo de uso. Mas vamos lá. Usando a equação de potência, eu posso escrever que potência elétrica pode ser a diferença de potencial, que eu vou chamar de U, vezes o valor da corrente elétrica I. Ou posso escrever que a corrente elétrica é igual a potência dividido pela diferença de potencial U. Pela diferença de potencial. Muito bem. Analisando as alternativas, a primeira alternativa vai dizer que são ligados, né? Forno, micro-ondas, lava-louça e geladeira. O que é que nós temos que fazer? Verificar se esses três equipamentos ligados, ele vai precisar de uma corrente superior aos 25 amperes. Se precisar de uma corrente superior a 25 amperes, isso implica dizer que o circuito será desligado. Se a corrente desses três aparelhos citados aqui for inferior, funciona normalmente. Então vamos lá. Quem é a potência desses três? Forno micro-ondas é o que? 2.000 watts. Lava-louça,
1.500 watts. Esses dois juntos já dá 3.500 watts. E geladeira 250 watts. Então o que? 3.750 watts. Então a potência 3.750 watts. Muito bem. Dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial está em paralelo, é a mesma em todos os equipamentos, é 127 volts. Gente, fazendo nossas contas aqui, esse valor de corrente vai dar aproximadamente 29,5 amperes. Isso implica dizer que supera bastante esse 25 amperes, ou seja, supera o 25 amperes. Logo, esse circuito ele não suporta, ou esse disjuntor ele não suporta os três equipamentos funcionando, operando juntos, da forma que está aqui. Até porque os três operando juntos, conforme pode ser visto aqui, precisa de uma corrente de 29,5 amperes, ok? Portanto, de cara, a resposta é a letra A, ou seja, qual é a configuração que esse circuito será desarmado? Essa configuração. Se você quiser fazer as outras para verificar, todas elas provavelmente vai dar uma corrente inferior a 25 watts. Essa aqui, por exemplo, é geladeira, cadê a geladeira? 250. Lava-louça, cadê lava-louça? Tá para cá, lava-louça 1500, aqui dá o que? 1750, mais o liquidificador 200, 1950. Então, rapidinho aqui, essa corrente seria, corrigindo aqui, essa corrente seria 1950, que é a potência desses três, dividido para 127, que é a DDP. Nós íamos obter um valor de aproximadamente 15 amperes. Então, portanto, funciona perfeitamente. Assim como as demais alternativas, se você for fazer essa configuração, você vai encontrar valores inferiores a 25 amperes, ok? Então, só o primeiro que, consequentemente, se for ligado, ele vai desligar o circuito, ok? É bom fazer muito mais por exercícios, né? Mas, enfim, para você trabalhar mais ainda essas equações e, consequentemente, esses conceitos. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.